Bora lá, gente. A gente começa agora o nosso último vídeo, né? O nosso quinto vídeo. E reforçando aqui o que eu acabei de falar, né? O que é que vocês vão fazer? Eu acabei de falar com vocês sobre a discussão de caso. Vocês vão pegar essa discussão de caso, vocês vão ler esse caso, vão anotar no caderno, além da atividade para ser corrigida dia 8 ou no dia 6 do nosso próximo encontro online. Eu quero que vocês leiam esse estudo de caso, a discussão desse caso, coloquem no caderno também os pontos mais importantes sobre ele, toda a conduta, as condições do paciente, tudo que foi feito pelo paciente, o que é que o paciente tinha, o que é que ele apresentava, tudo que foi feito ali, o pedido da esposa, o pedido do filho, o que o médico orientou, o que foi feito, tudo, os pontos mais importantes vocês anotem no caderno. E aí vocês me dizem se a conduta médica foi certa, se vocês acham que a conduta médica foi certa, e se vocês, enquanto profissional, qual seria a conduta que vocês teriam? Qual seria a conduta de vocês enquanto profissional? Então eu quero que vocês me falem a conduta médica, como vocês acham, como vocês avaliam a conduta médica e como vocês fariam se fossem vocês os profissionais naquela assistência, certo? E agora a gente vai encerrar vendo algumas necessidades que devemos considerar importantes na condução, na assistência desse paciente. Necessidades nutricionais. Perceber se esse paciente consegue se alimentar por via oral, por sonda, através de soro. Tudo isso deve ser analisado. As necessidades de higiene. Perceber se esse paciente ele consegue tomar banho sozinho, consegue fazer a higiene oral sozinho, se precisa de auxílio, a higiene na região íntima, se sofre por algum processo de aspiração, se tem que ser feita aspiração nesse paciente. As necessidades de conforto, a posição da cama, se o paciente consegue deambular, se ele precisa, a mudança de decúbito acontece de forma espontânea ou tem que ser assistida, alguém tem que orientar. A massagem de conforto, promover massagem de conforto nesse paciente em regiões sensíveis. Contenção, se esse paciente ele precisa de contenção, lembra que a Pro falou lá atrás o que era contenção, quando é que a gente utilizava contenção? Quem lembra o que é contenção? Se não lembra, vai para a internet, porque a Pro já explicou tudo. Necessidades de privacidade, isolamento do quarto. Quando é que o paciente ele precisa estar isolado no quarto? Quando é que o paciente pode ficar em alojamento conjunto? Quando é que o paciente ele precisa estar sozinho? Quais são as condições clínicas que levam esse paciente a ficar só? Quando é que esse paciente ele está privativo, ele não pode receber visitas? Por que ele não pode receber visitas? Quando ele não pode receber visitas? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na prestação da assistência humanizada, como a Pro fala sempre. Necessidades emocionais. Tentar conversar com o paciente, perceber se ele está entendendo o tratamento, perceber como ele está lidando com as emoções, como é que ele está conseguindo lidar com o familiar, lidar com a equipe, se ele já aceita, se ele está naquelas condições lá atrás, lembra de negação, de barganha, de raiva, em que fase ele se encontra com a familiar. Lembra que uma vez a Pro falou que quando um familiar ele acompanha um paciente durante muito tempo no hospital, não é aquele paciente que vai fazer um procedimento e vem para casa. Mas quando tem um paciente que fica muito tempo internado e precisa de muito tempo de acompanhamento, a gente percebe que o familiar ele também fica debilitado, ele também fica nervoso, angustiado, porque é uma situação nova também para ele, tentando ajudar o familiar, mas também com medo do que está por vir. E com a equipe de enfermagem também, as emoções. Como é que ele lida com a equipe? Como é que ele responde às solicitações da equipe? Necessidades espirituais. Respeitar a fé do paciente. Se ele precisar, se ele buscar essa fé, se ele pedir algum líder religioso do que ele segue, ter esse pedido atendido dentro das possibilidades, não julgar a religião de ninguém. Vocês já ouviram falar que quando o paciente está na terminal,
já considerado mesmo no leito de morte, alguns pacientes eles pedem para ter a visita do líder religioso, né? Da religião que ele segue. Ter esse pedido atendido quando é possível. Então, tentar, como a gente sempre frisa, tentar deixar esse cuidado humanizado, até mesmo na situação que o paciente se encontra, né? Bora lá? O pessoal de enfermagem é um elemento básico da equipe de saúde no momento de acompanhar os pacientes nos últimos instantes de sua vida. E também para ajudar a aliviar os sentimentos dolorosos, o medo e a angústia, como que se defrontam com frequência os pacientes e os familiares. Nunca é só um paciente, gente. Quem está ali tendo a nossa assistência é sempre o amor de alguém. Ou é o pai de alguém, ou é a mãe de alguém, ou é o filho de alguém, ou é o marido de alguém. Então, vamos humanizar o cuidado em qualquer nível, seja um paciente que está nascendo, seja um paciente que está morrendo, seja um paciente que vai fazer apenas uma troca de curativo, ou a humanização do cuidado. Sempre a frisa, e é o meu lema de assistência, humanizar o cuidado. Bom, no último slide a gente tem essa atividade, não é isso? Então, a gente tem duas atividades para ser feita. A gente tem a última atividade e aquela lá do estudo de caso. Lembra que a Pró falou? Lê aquele estudo de caso que eu coloquei. Ver os pontos principais, quais são as informações principais do estudo de caso. Detalhar no caderno essas informações, falar o que é que você acha da conduta médica, se ele foi correto, e se fosse você na prestação do cuidado, como seria essa assistência prestada, certo? Bora lá, vou ler um pouquinho das questões para tirar alguma dúvida. Fale um pouco sobre cada uma das fases que precedem a morte. Lá tem tudo isso nos slides, mas eu não quero que vocês copiem dos slides, porque nos slides as informações já estão lá. Eu quero que vocês pesquisem em outros meios. E como a Pró que fez os slides, a Pró sabe muito bem o que está ali. Fale um pouco sobre uma das fases que precedem a morte. Fale tudo o que sabe sobre os cuidados paliativos. Qual o papel da enfermagem no cuidado ao paciente terminal e ao seu familiar? Lembra que eu falei? Tanto o familiar sofre quanto o paciente sofre. Fale um pouco sobre cada uma das alterações fisiológicas pós-morte, rigor mortis, algor mortis. Fale um pouco sobre cada uma das fases da putrefação. Cada fase da putrefação é caracterizada por dias, horas e características básicas. Eu quero que vocês falem os dias de cada fase e a característica básica daquela fase. Tem tudo aí. Como é feito passo a passo o preparo do corpo pós-morte? Depois que morreu, o que a gente faz? Primeiro, pede o familiar para sair da sala e começa a promover os cuidados pós-morte, que vocês vão detalhar. Fale um pouco sobre os principais conceitos regidos ao paciente terminal. Lembra dos conceitos? Eutanásia, eutanásia assistida, ortotanásia. Todos aqueles conceitos vocês vão detalhar um pouquinho. Como é baseada a legislação para pacientes terminais? Em que se baseia a legislação geral e a brasileira? Quais os prós e os contras que permeiam o paciente terminal? Um paciente terminal é assistido por situações prós e contras a essa situação. Fala um pouquinho sobre cada uma. Quais as condições importantes que devem ser levadas em consideração para pacientes terminais? Um paciente terminal, a gente tem que observar o quê? A nutrição, conforto, tudo aquilo que tem lá. Como seria a sua atuação frente a um paciente terminal? Se vocês tivessem que prestar assistência a um paciente que está em estágio terminal, qual seria a sua conduta? O que é que você poderia fazer para que ele se sentisse o menos desconfortável naquela situação? Certo? Enfim, terminamos a nossa disciplina clínica médica. Cheia de percalços, começamos na sala, terminamos online. Eu tentei trazer o conhecimento da melhor forma para vocês, tanto nos slides quanto nessa aula gravada e nos nossos encontros online, nas correções das atividades. Estou ansiosa esperando os vídeos de vocês. A volta. Não sou só eu que faço o vídeo, não. Vocês também fazem. Não quero que peçam para ninguém gravar.
Vocês, por exemplo, a Pro tá falando aqui sozinha, não tem ninguém gravando o vídeo da Pro. E mesmo assim a gente consegue. Coloca o vídeo lá, o celular lá paradinho e a gente começa a gravar. Não leiam, tô falando sério. Vocês têm tempo demais para fazer esses vídeos. E na próxima aula, dia 6, né, no sábado, nosso próximo encontro online, a gente corrige essas atividades, tanto essa quanto de HIV que tá faltando. Tá faltando essa de atividade e atividade de HIV, não é isso? Pronto, a gente corrige. E lembrando que essa atividade são duas. Essa, última, do último slide, e a do estado clínico, que a gente viu na estante, que tá aí nos slides também. Que eu já falei, olha a conduta do médico e tal. Então, a gente tem, para olhar essa conduta do médico nesse caso clínico, essa dos slides e a de HIV, para a gente corrigir também. E aí a gente encerra. Espero vocês lá, se cuidem, usem máscara e todos aqueles cuidados que a gente conhece. Tchau, povo!